mudança de coração pela qual nos tornamos filhos de Deus chama-se, na Bíblia, novo nascimento. Por outro lado, é comparada à germinação da semente boa que o lavrador semeou. Do mesmo modo, os que acabaram de se converter a Cristo são como bebés recém-nascidos para crescerem até à estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Ora, como a boa semente semeada no campo, eles devem crescer e dar fruto. Isaías diz que eles serão chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. Isaías capítulo 61, versículo 3. Desta maneira são retiradas ilustrações da vida natural para nos ajudar a compreender melhor as verdades misteriosas da vida espiritual. Toda a sabedoria e aptidão do homem não conseguem produzir vida no mais pequeno objeto na natureza. É somente mediante a vida que o próprio Deus concedeu que tanto animais como plantas podem viver. Do mesmo modo, é somente mediante a vida de Deus que a vida espiritual é gerada no coração dos homens. A não ser que um homem seja nascido de cima, ele não pode tornar-se participante da vida que Cristo veio para dar. Está escrito em São João capítulo 3, versículo 3. Tal como acontece com a vida, acontece com o crescimento. É Deus quem faz desabrochar o botão e frutificar a flor. É pelo seu poder que se desenvolve a semente. Primeiro a haste, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 28. E o profeta Oséias diz de Israel que ele florescerá como o lírio. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. Oséias capítulo 14, versículos 5 e 7. Jesus ordena-nos: considerai os lírios, como eles crescem. As plantas e as flores crescem não pelo seu próprio cuidado ou ansiedade ou mesmo esforço, mas por receberem aquilo que Deus forneceu para sustentar a sua vida. A criança não pode, por qualquer desejo ou capacidade próprios, acrescentar nada à sua estatura, nem tampouco podes tu, por ansiedade ou esforço de ti mesmo, assegurares crescimento espiritual. A planta e a criança crescem por receberem do seu ambiente aquilo que é indispensável à sua vida: ar, luz solar e alimento. O que estas dádivas da natureza são para os animais e para as plantas, assim é Cristo para aqueles que confiam nele. Ele é a tua luz perpétua, um sol e escudo. Ele será como orvalho para Israel. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada. Ele é a água viva, o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Da incomparável dádiva do seu Filho, Deus circundou todo o mundo com uma atmosfera de graça tão real como o ar que circula ao redor do globo. Todos os que escolherem respirar esta atmosfera doadora de vida viverão e crescerão até à estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Assim como a flor se vira para o sol para que os seus raios brilhantes possam ajudá-la na sua beleza e simetria, assim devemos nós virar-nos para o sol da justiça, para que a luz celeste possa brilhar sobre nós, para que o nosso caráter se possa desenvolver à semelhança do de Cristo. Jesus ensina a mesma coisa quando diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Sem mim nada podeis fazer. Está escrito em São João capítulo 15, versículos 4 e 5. Tu és tão dependente de Cristo para viveres uma vida santa como o ramo o é da árvore-mãe para crescer e dar fruto. Fora dele não tens vida alguma, não tens poder algum para resistires à tentação ou para cresceres em graça e santidade. Permanecendo nele, tu podes florescer. Recebendo a tua vida dele, tu não murcharás ou ficarás infrutífero. Serás como uma árvore plantada junto a rios de água. Muitos têm a ideia de que devem fazer uma parte do trabalho sozinhos. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram pelos seus próprios esforços viver uma vida reta. Mas cada esforço dessa natureza fracassará. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O nosso crescimento na graça, a nossa alegria, a nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele diariamente, hora a hora, por permanecermos nele, que devemos crescer na graça.
Ele não é só o autor, mas também o consumador da nossa fé. É Cristo primeiro e último e sempre. Ele deve estar conosco não só no começo e no final da nossa vida, mas em cada passo do caminho. Davi diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha direita, nunca vacilarei. Salmo 16, versículo 8. Tu perguntas: como devo permanecer em Cristo? Da mesma maneira como o recebeste no princípio. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele, diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 6. O justo viverá pela fé. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Tu deste-te a ti mesmo a Deus para seres dele completamente, para o servires e lhe obedeceres, e tomaste Cristo como o teu Salvador. Tu não podias expiar por ti mesmo os teus pecados ou mudar o teu coração. Mas ao te teres dado a ti mesmo a Deus, creste que Ele, por amor de Cristo, fez tudo isto por ti. Pela fé tu tornaste-te de Cristo e pela fé tu deves crescer nele, mediante dar e tomar. Deves dar tudo, o teu coração, a tua vontade, o teu serviço, dá-te a ti mesmo a Ele para obedeceres a todos os seus requisitos. E tu deves tomar tudo, Cristo, a plenitude de todas as bênçãos para habitar no teu coração, para ser a tua força, a tua justiça, o teu ajudador eterno, para te dar poder para obedeceres. Consagra-te a ti mesmo a Deus pela manhã. Faz disto a tua primeiríssima tarefa. Que a tua oração seja: toma-me, ó Senhor, como todo o teu. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje no teu serviço. Habita em mim e permite que todo o meu trabalho seja feito em ti. Isto é uma questão diária. Cada manhã consagra-te a Deus para esse dia. Entrega-lhe todos os teus planos para serem executados ou não, segundo a sua providência indicar. Assim podes diariamente colocar a tua vida nas mãos de Deus e deste modo ela será moldada mais e mais segundo a vida de Cristo. Uma vida em Cristo é uma vida de paz. Pode não haver um êxtase de sentidos, mas deve haver uma confiança serena e permanente. A tua esperança não está em ti mesmo, está em Cristo. A tua fraqueza está unida à sua força, a tua ignorância à sua sabedoria, a tua fragilidade ao seu permanente poder. Assim, tu não deves olhar para ti mesmo, nem deixar a mente demorar-se no eu, mas deves olhar para Cristo. Deixa a mente demorar-se no seu amor, sobre a beleza e perfeição do seu caráter. Cristo na sua abnegação, Cristo na sua humilhação, Cristo na sua pureza e santidade, Cristo no seu incomparável amor. Este deve ser o tema da tua contemplação. É amando-o, imitando-o, dependendo inteiramente dele que tu deves ser transformado à sua semelhança. Jesus diz: estai em mim, e estas palavras transmitem a ideia de paz, estabilidade, confiança. Outra vez ele convida: vinde a mim e eu vos darei repouso. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. As palavras do salmista expressam o mesmo pensamento. Descansa no Senhor e espera pacientemente nele. Salmo 37, versículo 7. Isaías dá esta certeza: no sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías capítulo 30, versículo 15. Este repouso não se encontra na inatividade, pois no convite do Salvador, a promessa de descanso está unida ao chamado para trabalhar. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso, diz em Mateus capítulo 11, versículo 29. O coração que mais plenamente descansa em Cristo será o mais fervoroso e ativo no trabalho em favor dele. Quando a mente se demora no eu, está afastada de Cristo, a fonte de força e vida. Por conseguinte, há um esforço constante de Satanás para manter a atenção afastada do Salvador e assim impedir a união e comunhão da pessoa com Cristo. Os prazeres do mundo, os cuidados, as perplexidades e as tristezas da vida, as faltas dos outros ou as tuas próprias faltas e imperfeições, para algumas destas ou todas, ele procurará desviar a mente. Não te deixes desviar pelos seus ardis. Muitas pessoas verdadeiramente conscienciosas e que desejam viver para Deus são frequentemente levadas pelo inimigo a demorar o pensamento sobre as suas próprias faltas e fraquezas, e assim, ao separá-las de Cristo, ele espera conseguir a vitória. Nós não devemos fazer do eu o centro e condescender com a ansiedade e o temor sobre se seremos ou não salvos. Tudo isto desvia a alma da fonte da nossa força.
Entrega a guarda da tua mente a Deus e confia nele. Fala e pensa em Jesus. Deixa o eu perder-se nele. Afasta toda a dúvida. Desvia os teus temores. Diz como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Descansa em Deus. Ele é apto para guardar aquilo que lhe confiaste. Se te abandonares nas suas mãos, Ele levar-te-á a seres mais do que vencedor por aquele que te amou. Quando Cristo tomou a natureza humana sobre si, Ele ligou a humanidade a si mesmo por um laço de amor que não pode ser quebrado por poder algum, a não ser a escolha do próprio homem. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a quebrar este laço, para escolhermos separar-nos de Cristo. E é aqui que precisamos de vigiar, esforçar-nos, orar, para que nada nos seduza a escolher outro mestre, pois nós somos sempre livres de o fazer. Mas mantenhamos os nossos olhos fixos em Cristo e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Nada nos pode arrebatar da sua mão. Contemplando-o constantemente, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Foi assim que os primeiros discípulos obtiveram a sua semelhança com o querido Salvador. Quando esses discípulos ouviram as palavras de Jesus, sentiram a sua necessidade dele. Eles procuraram-no, entregaram-no e seguiram-no. Estavam com ele em casa, à mesa, no cenáculo, no campo. Eles estavam com ele como alunos com o professor, recebendo diariamente dele lições de santa verdade. Eles olhavam para ele como servos para o seu Senhor, para aprenderem o seu dever. Esses discípulos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 17. Tinham a mesma batalha a travar com o pecado. Precisavam da mesma graça a fim de viverem uma vida santa. Mesmo João, o discípulo amado, aquele que mais plenamente refletiu a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente essa amabilidade de caráter. Era não só altivo e ambicioso de honras, mas também impetuoso e ressentia-se quando era injuriado. Mas à medida que o caráter do Divino Mestre lhe era revelado, ele via a sua própria deficiência e esse conhecimento tornou-o humilde. A força e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que ele contemplava na vida diária do Filho de Deus enchiam a sua alma de admiração e de amor. Dia a dia, o seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o eu por amor ao Mestre. O seu temperamento rancoroso e ambicioso rendeu-se ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou o seu coração. O poder do amor de Cristo operou uma transformação de caráter. Este é o resultado seguro da união com Jesus. Quando Cristo habita no coração, toda a natureza é transformada. O Espírito de Cristo, o seu amor, suavizam o coração, subjugam a alma e elevam os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Quando Cristo ascendeu ao céu, a sensação da sua presença estava ainda com os seus seguidores. Era uma presença pessoal, cheia de amor e de luz. Jesus, o Salvador, que tinha andado, falado e orado com eles, que tinha falado de esperança e de conforto ao seu coração, tinha, enquanto a mensagem de paz estava ainda nos seus lábios, sido levado de junto deles para o céu, e o som da sua voz soava ainda nos seus ouvidos, enquanto a nuvem de anjos o recebia. Eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele ascendera ao céu de forma humana. Eles sabiam que ele estava diante do trono de Deus, ainda como seu amigo e salvador, que as suas simpatias não se tinham alterado, que ele ainda se identificava com a humanidade sofredora. Ele estava a apresentar perante Deus os méritos do seu próprio sangue precioso, mostrando as suas mãos e os seus pés feridos em lembrança do preço que pagara pelos seus remidos. Eles sabiam que ele ascendera ao céu para lhes preparar um lugar e que viria outra vez e os levaria para junto de si mesmo. Quando se reuniram após a ascensão, os discípulos estavam ansiosos por apresentar os seus pedidos ao Pai em nome de Jesus.
Em temor solene, eles prostraram-se em oração, repetindo a certeza: tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vo-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. São João capítulo 16, versículos 23 e 24. Eles estenderam a mão da fé cada vez mais alto, com o poderoso argumento: é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. E o Pentecostes trouxe-lhes a esperança do Consolador, de quem Cristo dissera: Ele estará em vós. E ele dissera mais: vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. São João capítulo 14, versículo 17 e capítulo 16, versículo 7. Daí em diante, mediante o Espírito, Cristo devia habitar continuamente no coração dos seus filhos. A sua união com Ele era mais íntima do que quando Ele estava pessoalmente com eles. A luz, o amor e o poder de Cristo que neles habitava revelavam-se através deles, de maneira que os homens, vendo-os, se maravilhavam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 13. Tudo o que Cristo foi para os discípulos, Ele deseja ser para os seus filhos hoje, pois aquela última oração com o pequeno grupo de discípulos reunidos à sua volta, Jesus disse: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. São João capítulo 17, versículo 20. Jesus orou por nós e pediu que nós pudéssemos ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Que união é esta? O Salvador disse de si mesmo: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é quem faz as obras. São João capítulo 5, versículo 19 e capítulo 14, versículo 10. E em Efésios capítulo 4, versículo 15 diz que nós trabalharemos como Ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito e assim amando e habitando nele, cresceremos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oh, meu Mestre, eis-me aqui. Quero hoje te servir. Dá-me forças para lutar e o teu nome adorar. Oh Deus, tu és a glória e majestade, o meu Salvador amado, és o meu Senhor. Oh Deus, tu és a glória e majestade, o meu Salvador amado, és o meu Senhor. Tu és. A noite chega e eu não sei o que queres de mim, ó Rei. O que pedires eu farei, e
majestade, o meu Salvador amado, és o meu Senhor. Oh Deus, tu és a glória e majestade, o meu Salvador amado, és o meu Senhor. Tu